Boa tarde, vamos apresentar hoje a nossa lista de exercícios, que o tema principal é o movimento do duplo cone, é composto pela dupla Lídia e por mim, Marielle. Bom, o experimento do cone duplo é uma demonstração elegante de como a geometria e a física podem criar paradoxos visuais. É frequentemente usado em sala de aulas para ilustrar conceitos como centro de massa, energia potencial e a importância de analisar um sistema além das aparências. O objetivo do nosso trabalho é entender como a física do corpo rígido age. Ela tem a relevância didática de cinemática, forças de energias e torque. Aqui a gente trouxe um pouquinho de como que a gente montou o experimento em si. Bom, durante a realização dele, ele apresentou um tempo de 9 segundos para fazer todo o movimento, de subir, descer e subir outra vez, e a gente fez a construção do gráfico baseado nesse tempo do disparo experimental. Para a modelagem teórica, o sistema aparenta apenas ter 1 grau de liberdade, que é descrito pela variável R, que é a distância do ponto de contato ao vértice do cone. E o movimento de centro de massa, o cone parece realmente subir os trilhos no vídeo, mas na realidade o centro de massa dele desce. Isso acontece porque conforme o cone se desloca para regiões onde o trilho está mais afastado, o ponto de contato sobe, mas o centro de massa diminui de altura. O que manda não é a posição visual do cone, mas sim a altura do centro de massa. Como essa altura cai, o sistema está de fato descendo energeticamente. A condição de rolamento sem deslizamento é uma condição fundamental. Ela tem um vínculo entre a velocidade do centro de massa e a velocidade angular. Ela é dada pela relação entre o Cm, que no caso seria a equação descrita acima, com a rotação do cone, que seria VCm igual a W vezes R, onde R é o raio efetivo do cone no ponto de contato. Ela é importante porque essa condição garante que o cone não deslize, apenas role. Como o R varia ao longo dos trilhos, porque o ponto de contato se desloca, a relação entre translação e rotação também muda. E o esquema, que é a figura abaixo, mostra as forças normais e a geometria, que explica como os ângulos do trilho, beta, e do cone, teta, determinam a estabilidade do movimento. Bom, quanto à análise de forças, para entender o movimento do duplo cone, é preciso analisar as forças atuantes. A força do peso, que age para baixo no centro de massa, a força normal perpendicular à rampa e a força de atrito estático, essencial para o rolamento, que impede o deslizamento e atua em direção oposta ao movimento do centro de massa. Agora, quanto às equações de movimento, a física do movimento do duplo cone se explica pelas leis de Newton para corpos rígidos. Na translação, a soma das forças é igual à massa vezes a aceleração do centro de massa. Na rotação, a soma dos torques é igual ao movimento de inércia vezes a aceleração angular. Os torques de peso e da força normal são nulos, restando apenas o torque da força de atrito que faz o cone girar. Assim, o torque do atrito é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. A gente também tem que lembrar das hipóteses essenciais. Para que as equações funcionem, precisamos de 3 hipóteses. Atrito suficiente para impedir o deslizamento, garantindo rolamento puro, velocidade do ponto de contato igual a zero, definindo o rolamento puro, e aceleração do centro de massa relacionada à aceleração angular. Essas condições permitem analisar o movimento combinando a translação com a rotação. E sobre a energia e o momento angular, a energia mecânica ela é conservada, já que o atrito estático não realiza o trabalho. E o momento angular não é conservado em geral, pois o atrito gera o torque, só que em situações específicas, como o equilíbrio, ele se conserva. Bom, a gente trouxe duas abordagens possíveis, que é a newtoniana e a energética. A newtoniana analisa forças, torque e aceleração, mostra a causa do movimento, mais complexa, mas explica em como cada força atua. A energética, por outro lado, analisa o resultado, velocidade em função da posição, mais simples para mostrar que a energia potencial do CM diminui. Explica o paradoxo
sem entrar em detalhes de força. Bom, quanto ao nosso experimento, com o tempo de 9 segundos, a gente fez algumas contas e alguns cálculos para explicar mais ou menos como funciona a base teórica. Aí, o movimento duplo cone, ele é um exemplo fascinante de como a física pode desafiar as intuições. A intuição inicial é que ele sobe, desce e sobe de novo, mas a realidade não é essa, como a Mara explicou. O movimento, ele é exatamente o contrário. Embora pareça que o cone role para cima nos trilhos, a mágica acontece porque seu centro de massa está, na verdade, descendo. É essa descida que permite que a energia pareça potencial gravitacional seja convertida em energia de movimento. A análise quantitativa é baseada em equações de movimento que descreve como a aceleração, velocidade e a posição do cone mudam ao longo do tempo. O ponto mais importante é que a aceleração do centro de massa não é constante. Ela depende da geometria do cone e da rampa. À medida que o cone rola, a parte mais estreita dos trilhos, a altura do centro de massa também diminui mais rapidamente, o que faz com que a aceleração aumente progressivamente, que é o que a gente consegue acompanhar na tabela de resultados do nosso experimento. Bom, e sobre a síntese reflexiva, a gente colocou as perguntas que estavam no roteiro, que é o que o experimento confirma, o que corrige, e onde está o eixo, o cone sobe, o CM, o CP, que papel a direção da normal tem. Bom, a gente fez aqui um mapa mental com algumas das respostinhas, mas eu vou responder uma a uma, que é o que o experimento confirma e o que corrige na intuição inicial. Confirma que o cone realmente se move espontaneamente pelos trilhos, corrige que a intuição que ele estaria subindo, na verdade, o centro de massa desce, que é o que explica o movimento. Onde está o eixo instantâneo da rotação, o cone sobe mesmo. O eixo instantâneo da rotação está na linha de contato entre o cone e os trilhos, e o cone parece subir, mas é só uma ilusão geométrica, o centro de massa desce, enquanto o ponto de contato CP sobe. O papel da direção normal e da geometria dos trilhos. A direção da força normal e a abertura dos trilhos em V são fundamentais para guiar o movimento, e essa geometria garante que, apesar da subida aparente, o CM encontre sempre um caminho de descida. Bom, agora para finalizar, a gente vai falar sobre as perguntas guias, começando por essas três. O movimento do CM é bidimensional no plano XY e a relação de rolamento é dada por P igual a zero. A análise começa pela direção da normal porque ela define a condição geométrica, que é o N igual a tangente, e influencia diretamente o torque e a direção do movimento. A terceira pergunta a gente responde com quando o tangente é menor que N, a projeção gravitacional efetiva faz com que o CM desça enquanto o ponto de contato sobe ao longo do trilho. E as três últimas perguntinhas. A aceleração do CM ela não é constante. Ela varia com R e diminui à medida que R tende a zero. O atrito F também varia e é sempre na direção do movimento. A energia potencial gravitacional diminui e a energia cinética aumenta. E aí a conservação é total, no caso a conservação da energia. A conservação do momento angular ocorre apenas quando a soma de todos os torques externos atua quando o sistema é zero. No caso do duplo cone, que é o nosso experimento, a força do atrito age gerando um torque que não é nulo, fazendo com que o momento angular varie ao longo do tempo. A conservação do momento angular só ocorreria em condições especiais de torque zero, tipo, por exemplo, o equilíbrio, o cone parado em algum ponto da rampa, sem movimento, torque externo total nulo. Ou quando ele não tiver atrito, que é se os trilhos forem lisos e o cone apenas deslizar. Essas são as referências que utilizamos para fazer o trabalho. E é isso. Muito obrigada pela atenção, professora.